E agora, para proferir a última palestra da nossa tarde, convido o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior para proferir a palestra O Diálogo das Fontes entre o Direito Civil e o Direito das Relações de Consumo. É professor doutor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. Foi professor adjunto de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, professor doutor do Instituto Brasiliense de Direito Público e da Faculdade 7 de Setembro. É pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e em Direito Privado, na condição de pesquisador visitante como bolsista da Sociedade Max Planck. É doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e editor da revista de Direito Civil Contemporâneo, além de coordenador da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo, USP, Universidade de Lisboa, Universidade de Girona, Universidade Federal de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Fluminense, Santa Catarina e também da do Mato Grosso. Então, agora tenho a honra de passar o microfone para o nosso último palestrante da tarde. Muito boa tarde, senhoras e senhores. A distinta mesa aqui composta. Eu, num congresso de direito do consumidor, iniciarei cometendo uma infração, uma propaganda enganosa. O tema da minha exposição não será diálogo das fontes, será proteção dos consumidores e serviço das telecomunicações. A professora Josiane Suzarte, que eu tenho cada vez mais aprendido a admirar, seja pela sua condição de jurista que honra as letras jurídicas do Estado da Bahia, seja como ser humano e como uma agente do Ministério Público na defesa das suas funções institucionais, na defesa dos interesses que são inerentes ao seu papel, havia me feito esse convite ano passado e eu tive a oportunidade de aceitá-lo antes de assumir o cargo de conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. E em razão das novas funções, eu, de comum acordo com a professora Josiane, mas indelicadamente não consultando os organizadores do evento, e faço aqui menção a eles na pessoa dos integrantes da mesa, do Dr. Laércio, presidente da associação, do meu querido amigo, professor Eduardo Tomazevicius Filho, do Dr. Roberto Figueiredo, que eu tive o desprazer de não assistir à conferência desde o início, em razão de uma violação de relações de consumo de outra agência, a ANAC, que me fez chegar com 2 horas de atraso aqui em Salvador. Portanto, houve essa mudança porque eu considerei que era muito mais útil eu vir falar desse assunto na minha nova condição. E começo, portanto, a minha exposição com esse problema de uma esquizofrenia acadêmica. Eu tenho que começar a me acostumar a falar, ora com um chapéu de professor da Faculdade de Direito Largo São Francisco, ora com um chapéu de conselheiro da autarquia, que provavelmente é a mais popular, a mais querida, a mais respeitada, a mais admirada, a mais presente na vida dos brasileiros. E como eu não tenho grande vocação para o hibridismo, esse microfone ele foi licenciado pela Anatel, provavelmente isso foi um recado. O hibridismo metodológico não faz parte das minhas premissas de trabalho e, portanto, eu não poderia vir aqui falar com os 2 chapéus. Eu tenho de separar as figuras e falar por uma voz. Hoje, excepcionalmente, quem vai nos falar não é o professor, é o conselheiro. E como conselheiro eu inicio com um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas à sociedade brasileira. Em grande medida, esse pedido pode ser até exagerado. A agência não tem tanta responsabilidade quanto se lhe atribui pelos problemas. E a gente vai ver por quê. Mas é preciso, e isso eu disse no meu discurso de posse. Eu iniciei meu contato com o setor de telecomunicações em 2004, no Ministério das Comunicações, como consultor jurídico.
e eu não conseguia resolver meus problemas de telefonia celular à época. E eu não fazia uso do meu cargo para resolver esses problemas. E hoje eu continuo não conseguindo resolver os meus problemas. E eu não faço uso do meu cargo para isso. Já me chegaram com, olha, temos uma lista VIP aqui para não, eu quero ser tratado como um cidadão brasileiro que vai a uma loja e vai ser maltratado. Eu quero saber como é que a coisa funciona na realidade. E no meu discurso de posse eu disse, há 10 anos as coisas parecem que não mudaram, continuam as mesmas. O que está acontecendo? Então eu vim trazer para vocês algumas explicações empíricas, algumas explicações teóricas também, e trazer para vocês o meu compromisso. É a única coisa que eu posso fazer. Eu sou 1 em 5 no Conselho, uma agência com 2.000 servidores, pessoas competentes, dedicadas, preparadas, mas eu vim dizer que eu estou tentando fazer a diferença e tentarei fazer a diferença enquanto lá estiver. E trazer a visão de que colocaram um senhor selvagem, citando aqui Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, no mundo dos alfa mais. E como disse Jesus Cristo, eu vou fazer o meu trabalho, que é perturbar, que é trazer confusão dentro da máquina. Eu serei esse agente secreto dos consumidores dentro da agência e tentarei fazer alguma coisa. Se daqui a 4 anos, 5 anos, concluído o meu mandato, eu não conseguir mudar algumas coisas, será uma grande decepção, uma grande frustração para mim. Mas as senhoras e os senhores, e os que são atingidos pela atividade regulatória da agência, tenho certeza que eu tentei e lutei o que foi possível ser combatido e lutado. Dentro de uma ótica realista, dentro de uma ótica séria e fora da ótica populista. Eu poderia muito bem assumir o papel de um tribuno da plebe, que sairia muito popular, quem sabe até com um mandato político. Mas não, também não quero caminhar por esse trajeto. Esse é um trajeto que não combina com a minha biografia. Eu não quero me abandonar do que eu sou, um mero e simples professor universitário. Mas, se puder fazer alguma coisa, assim eu o farei e já estou tentando fazer dentro das minhas limitações, que não são poucas. Bem, eu estou realmente com pouca sorte com os equipamentos, mas tudo dará certo. A minha exposição está dividida em 3 capítulos. O primeiro, a realidade do setor de telecomunicações. Eu vou apresentar alguns números, apresentar alguns dados e trazer para as senhoras e os senhores algumas informações sobre o futuro, que já está aí em relação ao que nós entendemos por telecomunicações. No segundo momento, que é o core da minha apresentação, é o que é de mais importante, é a apresentação do regime jurídico das telecomunicações, e neste regime jurídico está o calcanhar de Aquiles de boa parte dos problemas que nós vivemos. Este é o ponto que explica essa aparente sensação de ineficiência regulatória no Brasil. E, por fim, apresentar algumas boas notícias. O que a Anatel pode fazer, o que a Anatel tem feito para tentar melhorar essa relação com os consumidores, dentro, evidentemente, dessa perspectiva das limitações que são ditadas pelo próprio modelo. Bom, primeiro capítulo, a realidade do setor de telecomunicações. Nós temos mais celulares no Brasil do que cidadãos brasileiros. 260 milhões. E esse número está desatualizado. Já foi modificado semana passada. 24% dos entrevistados na pesquisa da Nielsen Pop afirmam que já acordam com o celular na mão. Eu imagino que nesse auditório um percentual maior do que esse responderia afirmativamente a essa pesquisa. 48%, eu não me incluo nesse grupo, conferem as redes sociais antes de dormir. Eu nem perfil tenho no Orkut. Três quartos dos brasileiros com mais de 10 anos têm aparelho celular. Isso para o direito civil é muito importante, para a gente entender as relações contratuais de fato.
e a possibilidade da celebração de negócios jurídicos por absolutamente incapazes. Por idade. Os smartphones são usados por mais de 70 milhões de brasileiros. Esse número também já está desatualizado. O que esses números dizem, para além do lado até lúdico, cômico, hilário dessas informações? Há mais aparelhos, e nós chamamos na linguagem técnica acessos de telefonia móvel, do que aparelhos sanitários. As telecomunicações chegaram no Brasil em locais nos quais o saneamento básico não chegou. Vocês pararam para pensar nisso? As telecomunicações chegaram às nossas camas, um espaço que muitas pessoas adorariam estar preenchidos por cônjuges, estão lá solitários, mas há aquela companhia que nunca lhe abandona, nunca lhe trai, nunca lhe... Você pode lhe trair de vez em quando, e a Anatel pode ter culpa disso, e você vai acusar a Anatel de ter sido traído por aquela companhia que você imaginava que nunca lhe trairia, que era o telefone celular. É evidente que isso gera um efeito colateral, uma sensação, quando esse sistema falha, de que o sistema é péssimo, ele é muito ruim. Isso cria uma hipérbole na sensação coletiva de não atendimento pleno das expectativas em relação ao serviço. Eu cheguei agora ao hotel, depois de fazer o check-in, eu pedi ao funcionário da recepção: o senhor pode dizer que não tem água no apartamento, mas não me diga que a internet não está funcionando. Portanto, quando nós temos a percepção de má qualidade do serviço, ela está ligada a um fator que nós poderíamos até colocar num cenário meta-jurídico, antropológico, sociológico, de que, de fato, as telecomunicações são hoje a área regulada mais presente na vida do brasileiro, mais até do que o número de brasileiros. Portanto, é preciso, diante dessa constatação, ter um certo distanciamento da sensação de ineficiência do serviço. E por outro lado, os órgãos responsáveis pela regulação, ou órgão responsável pela regulação, precisa ter mais consciência da essencialidade desse serviço para o brasileiro. Há mais de 25 milhões de brasileiros que contratam serviços de banda larga. Nesse campo, os maiores problemas não são propriamente nas zonas urbanas, são nas zonas de sombra e em áreas rurais no Brasil. Porque o custo da instalação das estações de rádio base é tão alto que não compensa. E isso não tem qualquer discriminação de classe. São pessoas muito ricas que têm fazendas, latifúndios, no Ji-Paraná, enfim, regiões de plantação de soja no Brasil, que não conseguem ter acesso. E essa dificuldade já está gerando um efeito. Ontem mesmo eu recebi uma audiência, representante de uma empresa de satélite norte-americana, que atua no Brasil desde 68, com um plano radical para atingir essas zonas de sombra por meio de satélite. Isso é um ponto que eu vou falar ainda hoje, que é algo que está transformando o setor, que é a chegada dos piratas. Nós temos um setor hiperregulado, mas há um grupo hoje de prestadores de serviços que não estão alcançados diretamente pela regulação, são os over-the-top services. O WhatsApp é um exemplo disso. As redes sociais, especialmente o Orkut, é um exemplo disso. São serviços que não estão propriamente regulados, mas usam uma infraestrutura regulada. E esses, entre aspas, piratas, porque eles não se colocam diante do mercado conforme nós o conhecemos, fora do setor de telecomunicações, mas também nele, o Uber, por exemplo, é um caso típico desses novos serviços de economia compartilhada. O caso do Uber não recolhe tributos, né?
Portanto, a gente chama de piratas exatamente por isso. Eles estão trazendo inovação e oferecendo novas experiências para a população. E isso é um desafio que inclusive, que já está criando problemas para o setor regulado, as grandes empresas de telecomunicações, para o bem e para o mal. 44 milhões de telefones fixos, o chamado serviço de telefonia fixa comutada, que é o objeto das concessões de serviços públicos. Esse serviço está em franco declínio. Franco declínio. O brasileiro abandonou, como em lugar nenhum do mundo, o serviço de telefonia fixa. Isso também vai gerar, e nós estamos hoje com essa discussão, um debate sobre o futuro desse serviço, que é o serviço concedido, que é serviço público. Já o serviço de acesso móvel, ele é um serviço privado. Vejam que coisa curiosa. O serviço público está praticamente desaparecendo do ponto de vista da necessidade do brasileiro, e o serviço privado é hoje praticamente essencial, a ponto de eu dizer o que disse quando cheguei ao hotel. E 20 milhões de TVs, de acessos de TV por assinatura. Caíram este ano 500 mil assinaturas. Por quê? Pela entrada dos piratas, aquele serviço novo que entrega na sua casa aquelas fitas em Betamax, em VHS, para que você assista. Eles têm um ótimo serviço de entrega por meio de motoboy. Eles buscam e pegam rapidamente várias vezes para o dia e cobram muito barato, parece que é R$19, é um tal de Netflix, exatamente. Isso é um dado que, para um privatista, o Eduardo e eu não discutimos isso, mas deveríamos discutir isso, Eduardo. 360 milhões de contratos em vigor submetidos ao regime regulado das telecomunicações. Eu duvido que haja no mundo um setor regulado com a quantidade de contratos que nós temos aqui no Brasil. 360 milhões. E esse número, ele é assustador, ele é belo e assustador, ele é formidável. Ele explica o porquê de tanta judicialização, e a gente olhando para esse número até vê que a judicialização não é tão grande quanto nós imaginamos que ela seja, considerando que são 360 milhões. Né? Isso é típico do nível de inserção do serviço de telecomunicações da nossa vida, e a minha amiga já disse que eu tenho mais 2 horas de disposição, e eu vou avançar para não usar as 2 horas que me foram dadas. Bom, se essa é a realidade do setor de telecomunicações, vamos, e portanto, agora falar em termos jurídicos, falar um pouco sobre o marco jurídico das telecomunicações no Brasil. Nós temos uma regra central do artigo 21 que estabelece matéria de competência e, portanto, inerente à União, a exploração direta ou mediante autorização, concessão ou permissão. Aqui eu poderia fazer uma palestra só sobre essa questão da permissão, da concessão e da autorização e de como esses conceitos estão baralhados hoje no setor de telecomunicações. Eu não vou me deter nisso em função do aviso que já recebi. Os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização de serviços, a criação de um órgão regulador. Isso foi uma briga que eu tive em 2005, quando o governo quis criar uma outra agência reguladora, chamada Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, para tratar do controle do conteúdo da produção que era veiculada, também com o serviço de telecomunicações. Nós acabamos vencendo essa guerra e provando que esse artigo impedia que houvesse mais do que uma agência reguladora do setor. A criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. E logo abaixo, nós temos os serviços de radiodifusão. Pelo arcabouço jurídico brasileiro, meus caros amigos romanos compatriotas, nós temos uma segmentação. Há um conceito geral, que é o conceito de telecomunicações. A transmissão de voz, de dados e de imagem de um ponto a outro. Esse conceito geral, ele se subdivide em 2 espécies. Não há nada mais aristotélico do que isso. É maravilhoso falar de ultratecnologia e citar Aristóteles. Isso prova que o direito é exatamente isso. É essa capacidade de tratar o novo a partir de conceitos que a humanidade já trabalha há milênios. E não ter vergonha disso. E 2 espécies, serviços de telecomunicações em sentido estrito e os serviços de radiodifusão. Qual a diferença? Ambos
trabalham com a transmissão desses dados. As telecomunicações, elas originalmente, elas se caracterizavam pela possibilidade da transmissão de um ponto para outro, sendo que o emissor também era receptor. Quem emitia recebia aqueles dados, voz e imagem. Já os serviços de radiodifusão, espécie do gênero serviços de telecomunicações, eles tinham por característica básica a transmissão de um ponto, que era o gerador, para milhares de pontos de recepção, os receptores. Receptor é o nome técnico que se dá àquele aparelho que está na sua casa, pré-histórico, encontrado na casa do Fred e do Barney há alguns séculos atrás, chamado televisão. E a grande característica era essa, um gerador com milhares de receptores, só que o receptor não poderia ele próprio transmitir, ele não gerava para outro receptor. Dessa maneira, era essa a diferença entre radiodifusão e telecomunicações. Por isso, por exemplo, que nós temos a Globo, que é uma prestadora de serviços de radiodifusão, caracterizada fundamentalmente por uma geradora que tinha milhares de receptores. A Vivo, a Telefônica, a Oi, ela tem um serviço em que há receptores e geradores simultaneamente. Com o avanço da internet, essas fronteiras estão todas ruindo. Eu adoro ouvir rádio. De pilha, de preferência. Não sei se já me devolveram o meu radinho de pilha. Onde é que está o meu radinho de pilha? Aqui está. Esse é o meu rádio de pilha. Tem uma rádio que eu recomendo para vocês, depois eu passo o link, é uma rádio da Polônia, RMF Classic, é uma maravilha, passa música o dia todo, só música muito boa. Então hoje eu estou assistindo uma rádio da Polônia, amanhã da Grécia, outro dia do Cazaquistão, uma coisa maravilhosa, através do meu radinho de pilha. Quem emite um serviço de radiodifusão, e eu estou captando por um serviço de telecomunicações. Essas fronteiras estão ficando borradas. Está se falando muito no Brasil hoje da mídia golpista, etc. e tal. Meus amigos romanos compatriotas, os que assim consideram, não façam muito movimento, ela não vai durar muito tempo. A radiodifusão, como nós a conhecemos, está indo num processo de decadência rápida, violentíssima. E as concessões que são pagas em processos licitatórios por valores muito altos também estão perdendo o valor. É o avanço tecnológico. Essa semana nós vimos a venda da Globo de Santa Catarina, que era uma coisa que era uma mina de ouro, uma televisão. Hoje a tendência é que isso seja paulatinamente, paulatinamente seu valor econômico por conta do avanço tecnológico. E quem sabe, quem opera o meu radinho de pilha, também em pouco tempo começa a sofrer, já está sofrendo, graves problemas decorrentes do avanço dos over-the-top services. Quem lembra de ter mandado pela última vez um SMS da sua operadora, quando tem o WhatsApp disponível? A gente acaba abandonando esses modelos, né? Portanto, esse modelo constitucional, ele está em vigor até hoje, mas ele está sendo desmentido, derruído, abandonado pelo avanço tecnológico. E isso terá um impacto brutal no modelo em que como nós o conhecemos. Bom, a tal da lei que regulará os serviços é a Lei Geral das Telecomunicações. O nome é uma propaganda enganosa também, porque a Lei Geral de Telecomunicações, salvo aspectos residuais, ela não abrange o serviço de radiodifusão. Nós ainda temos um Código Brasileiro de Telecomunicações da década de 60 do século passado, que regula o serviço de radiodifusão. Os serviços de telecomunicações, eles não são regulados pela lei geral, salvo situações muito específicas dos serviços de radiodifusão na parte de espectro e autorização de equipamentos. No geral, isso aqui é serviço de telecomunicações. Essa lei geral, e o que nos interessa para essa palestra é a questão dos consumidores, essa lei geral, ela traz algumas referências aos consumidores. Mas aqui, antes de mais nada, eu vou trazer um detalhe para vocês. Nos termos da emenda constitucional número 8 de 95. Alguém já chegou a ler essa emenda constitucional?
Alguém leu a emenda constitucional número 8? Por favor, levante a mão quem leu essa emenda constitucional. Ninguém leu. Alguém já leu alguma emenda constitucional que não seja a sua transposição direta para a Constituição? Aqui? Você já leu? Não? Ninguém leu? Leiam. Essa emenda tem vários artigos. Um deles determina a elaboração de um Código Brasileiro de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. Essa norma nunca foi elaborada. Há 20 anos essa norma nunca foi elaborada. E veremos que a não elaboração dessa norma é responsável por muitos dos problemas dos setores regulados em relação aos consumidores. A lei geral traz dispositivos específicos sobre os consumidores. Isso é algo que eu tenho defendido lá no Conselho. A lei LGT traz normas protetivas dos consumidores. A primeira delas é a afirmação de que os usuários, e na LGT o consumidor acaba sendo chamado hora de usuário, hora de consumidor, por um lapsus calame do legislador, em função de que na emenda constitucional havia uma determinação de que se elaborasse um código de proteção dos usuários. O usuário tem direito a peticionar contra prestadores de serviços perante o órgão regulador e os organismos de defesa do consumidor. Isso é um debate que nós travamos lá, muito sério, para saber os limites da nossa atuação nesse campo. Por quê? Porque há dois modelos regulatórios no mundo. O modelo europeu e, de certo modo, o modelo americano, em relação a consumidores, porque o americano e o europeu divergem brutalmente em todos os outros aspectos. Tanto é que a discussão que se faz hoje na agência, nós vamos seguir o modelo europeu ou o modelo americano em relação à atividade econômica. Por quê? A Europa desapareceu do setor de telecomunicações, enquanto que os Estados Unidos hoje é o grande polo do setor de telecomunicações pelo modelo americano, que é um modelo, em tese, mais liberal. Mas em relação aos consumidores, há dois grandes modelos, o europeu, o americano e o nosso. O nosso é o caso único. O modelo americano e europeu, bom, o da Índia é parecido com o nosso, mas o modelo americano e europeu em relação aos consumidores é um modelo de macro-regulação. Os reguladores não se preocupam, não é que eles não se preocupam, mas eles não exercem suas competências sobre relações de consumo. As explicações para isso dariam também uma imensa palestra. Eu poderia até levantar uma hipótese antropológica. Nos Estados Unidos e na Europa, e aí eu estou falando de uma linguagem altamente livre, as relações são baseadas numa imanência da boa-fé comportamental. Eu vou numa loja, compro um produto, recebo um produto comprado pela internet, tendo ou não tendo problema, o fornecedor não vai discutir se eu estou falando a verdade. Ele vai aceitar o que eu estou dizendo, vai receber de volta, vai devolver o meu dinheiro, sem discussão. Não vai perder tempo tentando provar que eu não tenho razão. Isso é o modelo deles. Mas é um modelo profundamente baseado numa ética. Qual é? Se você mentiu, você só vai mentir uma vez. Porque se você foi pego na mentira, você vai ser excluído do sistema. Seja você empresário, seja você um banqueiro, seja você um consumidor. É uma ética que não admite uma segunda chance. E, portanto, com base nesse modelo, você consegue que essas relações sejam baseadas nessa confiança recíproca e elimina muito do conflito. É por isso que sempre que se fala na adaptação desses modelos para cá, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem um background antropológico e sociológico muito diferente. Absolutamente diferente. Nós trouxemos uma professora do Japão para falar no Encontro Brasil-Japão na Faculdade de Direito no ano passado, e ela trouxe umas regras do direito japonês sobre proteção de consumidor que são 10% menos intensas que as nossas. Mas lá a situação é essa. Se você descumpriu, você vai ser punido. Não descumpra. Aliás, se descumprir, você pode até o fazer, mas saiba que não vai ter como você se reabilitar. É por isso que as penitenciárias lá estão cheias de pessoas ricas. Porque elas sabem que se elas forem pegas, elas vão ter a punição idêntica ao mais pobre dos pobres. E não serão readmitidos por conta dessa quebra da ideia da confiança. Portanto, lá esse é um modelo macro-regulatório. Nós não, nós temos um modelo que é híbrido. Nós regulamos o macro e também temos uma função de regulatória das relações de consumo, pelo menos é o que eu entendo. Mas há uma discussão sobre até que ponto nós devemos entrar nessa micro-regulação. Não preciso nem dizer qual é a minha posição sobre isso, né? Bom, o artigo 5º, né, que ele trata de princípios ligados à LGT,
E um dos princípios está claro, está dito lá com todas as letras, de maneira evidente, a defesa do consumidor. Portanto, dentro da atividade regulatória da agência, há uma previsão de que ela deve se ocupar e levar em consideração a defesa do consumidor. Mas há um detalhe, e por isso que eu enfatizei a necessidade de nós entendermos a complexidade da atividade regulatória. Não só a defesa do consumidor, mas a livre concorrência, a liberdade iniciativa, a função social da propriedade, todos os princípios vão ter de ser igualmente tratados. Isso cria para nós um grande problema que veremos daqui a pouco. Esse artigo 21 também é muito interessante, porque ele traz a previsão de que as sessões do Conselho sejam públicas, elas de fato são transmitidas pela internet, e que elas tenham por objeto também resolver pendências entre agentes econômicos, entre estes e consumidores e usuários de bens e serviços públicos. Isso também atribui ao Conselho uma competência que muitas vezes é discutida, é objeto de contestação. Bom, e o artigo 127 traz, mais uma vez, os princípios em relação aos serviços de regime privado. São, por exemplo, o serviço de acesso móvel, o meu rádio de pilha. Aí, eles também são informados pela proteção aos direitos dos consumidores. Bom, eu falei, meu tempo ainda tem meia hora, não é isso? Tem meia hora ainda, né? Bom, ela está dizendo que eu não tenho mais nem meia hora. Meu Deus, eu vou tentar falar em 30 segundos o que eu não consegui falar ainda. Eu prometo às senhoras e os senhores. Qual é o problema central? Para além do problema empírico, que é a sensação que vocês têm de que o serviço é ruim, etc., o fato de que ele está presente na vida de mais brasileiros do que o número de brasileiros, há um outro problema. Diferentemente das outras áreas, as áreas reguladas, e aí eu estou falando de aviação, de transportes, de saúde, todas essas áreas, nós vivemos um carrefour regulatório, uma superposição de regimes jurídicos. Quando uma norma regulatória é elaborada, ela tem de levar em consideração o direito administrativo, e aí é o direito administrativo geral e o direito administrativo econômico. Ela tem de levar em consideração o direito regulatório econômico também, o direito civil e o direito do consumidor. Eu vou dar um exemplo para vocês muito rápido para simbolizar este problema. Eu cheguei ao Ministério das Comunicações em 2004. O primeiro conflito que chegou às minhas mãos, depois do problema da privatização, sobre isso eu falaria outro dia, foi a discussão sobre a tarifa básica, que você paga no serviço de telefonia fixa como tal, todo mês, aquele valor, usando ou não usando o serviço. Como privatista, eu poderia usar todos os princípios possíveis, todos. Sinalagma, boa-fé, equilíbrio, etc., para considerar que aquele pagamento ele era indevido. Como é que eu pago por algo que eu não usufruí? É algo que me choca como privatista. Mas eu acabei me convencendo de que ali era um caso típico de uma superposição de regimes jurídicos. E até contra as minhas convicções como privatista, eu tive de defender a assinatura básica, porque ali havia um problema de um contrato de concessão que foi feito com base em cálculos econômicos financeiros que levaram as concessionárias a oferecer os serviços com aquela previsão de receita. Acabou que isso foi vencido na jurisprudência, o STJ, até usando esses argumentos, considerou que prevaleceria naquela atividade o elemento econômico em detrimento da própria previsão privatística ou do direito do consumidor. Aquilo me causou um profundo constrangimento como um pensador desses temas. Mas eu compreendi o assunto sob a ótica regulatória. Era um caso típico no qual a atividade, o elemento regulatório prevaleceria sobre o elemento consumerístico ou sobre o elemento de direito privado. Fiquei satisfeito com isso? Não. Mas é uma conclusão que eu tinha de admitir como razoável. Mas qual é o problema nisso? É quando, nas horas em que a relação de consumo tem de prevalecer, ela não tem sido protegida. Naquilo que deve ser protegido, nós falhamos. Esse é o ponto mais grave. Nós precisamos encontrar situações nas quais
as relações de consumo, na análise desse carrefour de regime jurídico, tem de prevalecer, e nessas hipóteses elas têm de ser levadas a sério até as últimas consequências. E é exatamente o exame dessas hipóteses que torna uma atividade regulatória boa ou má. Mas eu não posso vir aqui para vocês e dizer, de maneira demagógica, que sempre vai ter de prevalecer um desses sistemas. Não, eles vão ter de dialogar dentro dessa perspectiva e de aplicação. Algo que deve ser feito e deve ser melhorado é, na elaboração da norma regulatória, se levar em consideração esses outros regimes jurídicos de maneira mais equilibrada. Aí sim, porque quando você estabelece que haverá essa preponderância na elaboração da norma, a situação fica muito menos conflituosa e nós teremos um menor número de judicializações das atividades da agência. E é esse tipo de compromisso que eu também quero assumir, de melhorar essa ponderação entre os regimes jurídicos quando a norma é elaborada. Depois que a norma é elaborada, você cria uma série de situações jurídicas que são difíceis de serem revistas, tanto pelo judiciário, quanto porque impactam no sistema como um todo, em tudo que eu vou pagar. E o que a Anatel pode fazer e o que a Anatel tem feito? Bom, nos últimos 10 anos foram baixados todos esses documentos, regulamentos e planos para controle de qualidade, para a melhoria do serviço de banda larga, para o regulamento de qualidade do serviço móvel pessoal e o regulamento de qualidade do serviço de telefonia fixa. Além disso, vários outros regulamentos foram baixados nos últimos anos, desde 2005 até agora, sendo que o último, o menos conhecido, e o que é desrespeitado hoje, todos os dias, é o Regulamento Geral de Direito do Consumidor do Serviço de Telecomunicações. Isso eu já falei para todos os presidentes de teles que eu já recebi. Esse aí basta entrar numa agência numa loja física de uma tela que você vai encontrar 5 ou 6 violações a esse regime de proteção ao consumidor. Isso é um dado objetivo, eu não tenho vergonha de falar isso. Efetivamente, eu próprio já fui vítima disso. Né? Então, isso é algo normal. Infelizmente, é a realidade. A norma não é conhecida, é pouco aplicada e ela tem que ser melhor fiscalizada. Precisamos conhecer melhor esse regulamento, porque ele é importantíssimo, é um instrumento que cada um de nós, antes de entrar numa loja física de uma operadora ou lidar com uma operadora no site, deveria conhecer esse regulamento, que tem normas importantíssimas. E eu vou ter que terminar. Bom, temos várias regras que foram introduzidas no RGC, cancelamento automatizado, retorno imediato de ligações interrompidas após o atendimento, créditos pagos que valem por 30 dias, várias dessas normas são importantes. E não pensem que isso não dá em nada. Há operadoras que estão hoje com 10 bilhões em multas aplicadas por violação disso aqui. Um atendimento que não foi cumprido, que não foi feito, isso acaba gerando, se for sistêmico, multas de... Nós julgamos semana passada um recurso de 17 milhões por um caso que ocorreu no estado de Pernambuco. Essas multas existem, são aplicadas e elas estão afetando profundamente essas empresas. O grande problema é que, e aí não é uma situação da Anatel, é de todo o sistema regulatório brasileiro, é que essas execuções acabam não redundando em recursos para o Tesouro. Tá? Nós temos um ranking de ineficiência na execução fiscal, mas aí é um problema geral do Brasil que não consegue transformar os seus... Eu estou desrespeitando aqui o tempo, meu Deus. Bom, temos um aplicativo que você pode baixar no seu Motorola ou então no seu Blueberry. Blackberry, isso, eu adoro Blueberry, eu estou trocando por conta da frutinha. Já tem 150 mil downloads de um ano, já deve ter passado de 300 mil. Você pode acompanhar a qualidade do serviço por esse aplicativo aí no seu Blackberry. E vejam, que interessante, em 2015 foram 4 milhões de reclamações. 43% a mais do que em 2014. Né? Houve melhoria no sistema, mas também aumentou a demanda de reclamação. Essas reclamações, elas podem ser feitas pela internet, e o que a gente faz com elas? Isso vai tudo para um arquivo? Não vai para um arquivo. Isso é tratado, as prestadoras são comunicadas. Para elas é um desastre ter essa reclamação nas estatísticas de qualidade. Também se pode gerar um processo administrativo de descumprimento de obrigação pago que gera essas multas. Portanto, a reclamação na Anatel é considerada muito eficaz em muitos aspectos.
Há vários índices, o índice de reclamação, de taxa de resolução em 5 dias, de taxa de reabertura de reclamação e de taxas de resolução no período. Esses índices serão melhorados a partir deste ano e eles vão ser usados como aquele site Reclame Aqui, que funciona muito bem. A ideia nossa é que esses índices sejam tornados cada vez mais conhecidos e sirvam até como diferencial de competitividade no mercado. As consequências desses índices: mudança na norma, ações de acompanhamento macro da empresa, fiscalização, medidas preventivas e educação para o consumo. Fizemos um acordo com a Secretaria Nacional de Consumidor, minha querida amiga, que infelizmente deixou a Secretaria, Juliana Pereira, foi a primeira pessoa que eu convidei ao meu gabinete depois que eu tomei posse, para dizer para ela que ali havia um espaço de defesa dos consumidores. Temos esse acordo com eles. E essa pesquisa de satisfação e qualidade percebida é algo que a gente está trabalhando agora, não é só a qualidade em números, mas como o consumidor a percebe. Temos também um sistema de perguntas que tem que ser feitas antes da contratação do sistema. E a conclusão que nós apresentamos é que o consumidor empoderado, ele tem o seu direito respeitado. Esse é um lema que eu também quero levar adiante enquanto eu estiver no Conselho, meus caros amigos romanos, compatriotas. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Otávio Luiz pela sua importante intervenção. E, para por fim, a nosso primeiro dia de seminário, eu gostaria de agradecer demais ao professor Roberto Figueiredo, ao professor Eduardo, professora Josiane e a Laércio, presidente da BDCOM, a todos os associados presentes que nos possibilitaram a realização desse trabalho e a todos vocês, participantes, que é para vocês que nós fazemos esse evento.